Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História, e na aula de hoje a gente vai estudar aí um pouco sobre a relação entre patrimônio, identidade e diversidade. E você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá no capítulo 8 do volume 4 do seu material didático de História, entre as páginas 21 e 24. Bom, então na nossa última aula a gente estudou lá um pouco sobre a importância de se preservar dos patrimônios e também sobre alguns patrimônios que estão aí em condições ameaçadas, que estão sendo ameaçados. E na aula de hoje a gente vai estudar aqui um pouco sobre um dos motivos que justifica essa grande preocupação que a gente deve ter para a preservação dos patrimônios. A gente vai falar aqui então sobre como esses patrimônios estão relacionados com a formação da identidade de um povo e também com a valorização da diversidade. Falando aqui um pouco então sobre patrimônio e identidade. A gente já sabe que as manifestações culturais de um povo formam a sua identidade. E os patrimônios, como produto dessas manifestações culturais de um povo, eles estão inclusos nisso, ou seja, os patrimônios, eles fazem parte da formação da identidade de um povo. Quando a gente fala em identidade, a gente está falando aqui nesse sentido de pertencimento e de reconhecimento que você tem de fazer parte da história de algum lugar. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa, ela pode nascer no Brasil, então ela tem nacionalidade brasileira. Mas ela, quando criança, ela se muda e cresce em outro país, em outro lugar. Então, essa pessoa, ela vai se identificar culturalmente com esse país onde ela cresceu. Mas ela também pode ter vínculos aí com a identidade do país onde ela nasceu. Então, com a língua ou com alguns costumes. Então, quando a gente fala aqui sobre identidade, a gente está falando nesse reconhecimento por fazer parte da formação da história de um povo que essa pessoa pode ter, tanto com o país que ela nasceu, quanto no país onde ela cresceu, onde ela morou. Então, aqui é muito importante a gente pensar que essa identidade cultural e a nacionalidade de uma pessoa não estão necessariamente relacionadas. Uma pessoa pode não ter nascido na Alemanha, por exemplo, então ela não tem nacionalidade alemã, mas ela pode ter crescido lá e se identificado com essa identidade alemã. Então, nacionalidade e identidade cultural não estão necessariamente relacionados. E como a gente já comentou lá nas nossas aulas passadas, o Brasil ele é um país muito grande. Então, ele tem uma grande variedade cultural pelas suas diferentes regiões e localidades. Então, dentro do Brasil, a gente tem vários patrimônios diferentes, várias culturas diferentes que vão formar essa identidade brasileira. Lá no nosso livro, a gente tem vários exemplos disso. A gente tem ali as apresentações de shot no concurso de danças lá do Rio Grande do Sul. A gente tem ali uma igreja em Ouro Preto, Minas Gerais. A gente tem a apresentação de fandango caiçara, uma dança típica do litoral paranaense, em Paranaguá. A gente tem ali a pintura corporal indígena Caiapó. A gente tem grupos de passistas comemorando o Dia do Frevo em Olinda. Pessoas dançando quadrilha na festa Arraiá do Zé Bagança, em Bueno Brasão, Minas Gerais. A gente tem o samba de roda em Santo Amaro, na Bahia. A gente tem a feijoada, uma comida típica do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui fica muito clara essa grande diversidade cultural presente aqui no Brasil. E é nessas diferenças culturais, é nessa diversidade cultural que a gente vai ter a formação da nossa identidade brasileira. Então, aqui pensando um pouquinho mais sobre essa diversidade, a gente já viu então que podem existir diferentes culturas dentro de um próprio país, e essa grande diversidade, então, ela vai resultar nesses diferentes hábitos, diferentes jeitos de falar, de se vestir, de se alimentar. Então, esses vários aspectos que vão variar de região para região. E todas essas manifestações diferentes, elas vão formar esse nosso patrimônio cultural, ou seja, tudo que é produzido por essa ação do ser humano, seja material ou imaterial. Por isso, não são só aqueles patrimônios reconhecidos pelo IPHAN e pela Unesco que são importantes aí de serem preservados e de serem cuidados ou que são relevantes aí para a nossa vida em sociedade.
Todas essas manifestações culturais do ser humano são considerados aí patrimônios importantes para a nossa formação da identidade. Então, se a gente parar para pensar, vários aspectos do nosso cotidiano fazem parte desse conjunto que forma aí o nosso patrimônio cultural e a nossa identidade. A feirinha que a gente frequenta lá no final de semana para comer um pastel, os diferentes jeitos de falar e gírias da nossa cidade ou da nossa região, aquele doce típico que a gente comprou artesanal da banquinha ali na rua, a receita de um doce que a nossa avó passou pra gente. Então, tudo isso pode ser considerado como uma manifestação cultural que compõe o nosso patrimônio enquanto uma sociedade e que são extremamente importantes para a formação da nossa identidade. Bom, gente, então a nossa aula já vai chegando ao fim e antes de você ir embora eu quero deixar aqui a sugestão de uma atividade sobre o conteúdo que a gente trabalhou aqui na aula de hoje. Então essa atividade consiste de você resolver os exercícios lá da página 25 do seu material didático. Se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo um documento no qual você vai ter acesso a esses exercícios para você conseguir aí resolver a atividade. E eu também quero deixar aqui um convite para vocês assistirem ao meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção desses exercícios com vocês. Beleza? Então eu agradeço muito pela atenção e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!